os nossos clientes que vêm por conta de dívidas tributárias, e a dívida tributária, não vou dizer que 100% dos casos, mas grande percentual dos casos é por falta de uma má gestão. Por quê? Porque às vezes as etapas, os processos não são previamente definidos. E aí vem o papel do controller junto com a direção, ou quem está ali comandando aquela empresa, de definir e desenhar esses processos e depois de orientar o time em relação a isso. A gente passou por isso, né? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tributarista do Futuro. E aqui nesse podcast que discutimos as estratégias para a promoção do desenvolvimento econômico do Brasil, unindo profissionais raros e valiosos que têm a sua expertise tributária aliada à inteligência de negócio para fazer crescer de forma ética e sustentável negócios do e com o Brasil. E eu sou Letícia Amaral, sou advogada tributarista de inteligência de negócio, sou empresária. E no nosso episódio de hoje vamos falar de um tema que é muito pouco discutido, pouco explorado, digo até que muitas vezes negligenciado pela maioria dos negócios, mas é de suma importância. Falaremos sobre controladoria empresarial. E para isso, tenho aqui comigo a doutora Marcele Muniz. A Marcele, ela é controller aqui da IBPTLA, tá há mais de um ano aqui conosco e vamos falar sobre o que é essa controladoria. Então, Marcele, você também é advogada, assim como eu, né? Sim. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio, ao nosso podcast Tributarista do Futuro. E algo muito interessante, né? Você é advogada de formação, tá há 5 anos já formada e se encaminhou para algo que não é tão usual dentro do mercado jurídico, que é a controladoria, e veio exercer um papel até muito mais amplo do que propriamente uma controladoria jurídica, né? BPTLA é uma empresa, então você vê outras coisas além do que seria algo de um escritório de advocacia. E curiosidade, o que leva uma advogada, né, a seguir uma carreira que não é tão usual dentro do mercado? Perfeito. Primeiramente, muito bom dia. Obrigada, eu agradeço imensamente o convite. É uma satisfação enorme de carreira estar aqui. E respondendo a sua pergunta, em relação à mudança de perspectiva do padrão que se imagina finalizar a faculdade, ou você vai estudar para concurso público, ou você vai ser advogado tradicional, a gente tem uma perspectiva de gestão muito grande, né? Que assim que eu finalizei a faculdade, os caminhos da vida, de carreira, foram se abrindo nesse sentido. E o interessante foi eu me apaixonar pela gestão. O que é super inusual para um advogado, né? Que nem vê gestão na faculdade. Nem vê gestão, não existem cadeiras específicas destinadas a isso, né? Inclusive, quando a gente sai da faculdade, a gente meio que fica sem saber o que vai fazer ali, até a gente conseguir se encontrar. E esse momento veio para mim quando eu tive a oportunidade de fazer toda a coordenação de um processo de eleição de conselheiros tutelares de uma cidade que eu morava próxima à cidade de Recife. Então, a partir desse momento foi quando eu decidi que seria a gestão que eu iria fazer, né? E inicialmente eu iria para o Legal Operations, que seria outra carreira que a gente pode detalhar um pouquinho mais. Pode falar o que é o Legal Operations, para quem não sabe. O Legal Operations é uma área mais ampla até do que a controladoria. Ela está inserida dentro das 12 competências, mas ele é o profissional que liga a empresa ao departamento jurídico. E aí a gente pode colocar empresas de grande porte, né? É uma profissão... No Brasil, ela sempre existiu, mas não com essa nomenclatura, ela veio importada do exterior, né? Então, aqui, de fato, sempre houve o controller, mas ele era contratado com outras nomenclaturas. Hoje em dia que a gente está conseguindo determinar essa profissão dessa maneira. Mas, em relação a mim, finalizei essa parte de faculdade, fui para gestão e aí me especializei com uma série de cursos de gestão de conflitos, gestão de projetos, gestão de pessoas, fora a parte técnica, né, que a gente precisa também dar ali uma atenção. E foi quando me veio a oportunidade da gente estar formando essa nossa parceria com de iniciar, o IBPT. Né, um departamento de controladoria dentro da IBPT. Exatamente, e já estamos aí, né, quase mais de um ano, né, com nessa muito caminhada. Trabalho árduo, né? Com muito trabalho diário. Mas você comentou ali uma coisa que eu
para mim, eu não conheço, né? Você falou de 12 competências. O que seriam essas 12 competências que você mencionou? Em relação ao Legal Operations, seriam competências que não estão apenas relacionadas ao jurídico. Quando a gente Não trata de seriam uma as hard empresa. skills da advocacia, vamos dizer assim. Da advocacia e também da parte de controladoria. Porque quando a gente pensa em controladoria, a gente fala sobre... tem as soft skills de... Inteligência emocional, habilidade de gestão, de liderança, tem a parte da liderança, tem trabalho principalmente trabalho em equipe, mas a questão de lidar com pessoas, que é uma arte, né, que a gente vai desenvolvendo no dia a dia de trabalho mesmo. Legal Operations, ele consegue separar mais porque ele vem a parte financeira, a gente tem a parte estratégica, uma ligação feita diretamente com a diretoria de uma maneira muito mais negocial, até do que a parte de controladoria, porque controladoria a gente pensa em prazos, pensa em controle mesmo, né? Isso, tudo que você tem que controlar. Controlar. E a visão estratégica do início ao fim do processo. Né? No IBPT, por exemplo, a gente tem, a partir do momento que o cliente sai da esfera comercial e entra para o operacional... Tem contrato assinado, né? Isso, que vira cliente efetivamente. De fato. A gente tem etapas a serem seguidas. Então, o controle ele precisa conhecer o processo do início ao fim, todos os passos para conseguir direcionar a equipe e agendar as tarefas correspondentes a cada um e ter esse contato direto com a diretoria também, de maneira fluida e fácil. E entender como funciona o negócio, entender quais são as expectativas do cliente de atendimento, de fato do que vai ser entregue, né, do início ao fim a ele, e de fato, e ter essa... o papel do controller, ele tem um papel de gestão, né? Sim. Ele tem um papel de gestão que eu vejo dentro da nossa realidade, por exemplo, né? O teu papel, ele vai além da controladoria de prazos, né? De prazo de tarefa ali, mas você faz a coordenação do projeto como um todo. Isso. Né? Você faz uma gestão de projetos, ou seja, desde que o cliente se torna cliente, contrato assinado, e ele é internalizado, então todas as etapas você vai controlando, então acaba tendo realmente essa habilidade de um gestor de projeto dentro efetivamente do projeto de cada cliente. Sim. Né? E quando a gente foi introduzir dentro da IBPT, que era IBPT Educação, virou IBPT-LA, porque a gente introduziu a área de consultoria tributária, que antes não tínhamos, né? A gente era uma empresa de educação, unicamente educação, né? Educação voltada à formação e capacitação de tributaristas, e a gente introduziu uma área que foi a área da consultoria tributária. Quando a gente introduziu, obviamente que eu trouxe do meu background de escritório de advocacia, que era o meu background anterior, a importância de uma controladoria. Porque já nas minhas sociedades anteriores, a gente tinha controladorias, né? Controladoria jurídica, daí aquela questão de prazo processual bem voltado ao escritório jurídico. Falei, bom, não seremos um escritório de advocacia, somos uma consultoria tributária, mas da mesma forma teremos que ter controles. Controles, e na época eu não pensei num gestor de projeto, pensei num controller mesmo. Vamos fazer a controladoria de prazos e tarefas. Isso para o desenvolvimento, desde o nosso cliente número 1 da IBPT-LA de consultoria tributária até hoje, que a gente já está no nosso cliente número 100, né? Acho que estamos indo para o número 100, né? Já conseguimos contabilizar 100 da gestão do passivo. Especificamente a gestão do passivo já temos 100 CNPJs. Então, desse crescimento de um ano, que foi um crescimento exponencial, né, em um ano, se não tivesse uma controladoria, com certeza a gente não teria chegado nesse marco, né? Porque é um trabalho muito importante. Por isso que eu falei, é um trabalho que ele é tão importante, mas muitas vezes ele é desconhecido. Né? Se a gente for pensar, a grande maioria dos negócios que estão nascendo, sejam eles da nossa área tributária, sejam eles outros negócios, mas principalmente negócios que envolvem projetos, né, desenvolvimento de projetos para os seus clientes, a grande maioria dos empresários que estão nascendo ou que são pequenos e que estão crescendo, desconhece isso. Então, muitas vezes é desconhecido
e por ser desconhecido, pouco falado e negligenciado. Então, por isso que eu achei muito importante a gente trazer esse tema para mostrar que, independentemente do escopo de um negócio, de uma empresa, se ela tem projeto que ela tem que desenvolver, não é o mercadinho da esquina. Até às vezes o mercadinho da esquina tem que ter um processo interno, né? Mas principalmente a gente pensar em prestadores de serviço, como é o nosso caso, que a gente presta serviço na área tributária, é fundamental ter uma controladoria. E aí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nas competências, né, que o profissional que vai exercer essa função de controladoria tem que ter. E como você tá nesse meio, você teve que desenvolver, autodesenvolver para ser esse profissional, o que você enxerga como sendo competências que você teve que desenvolver para poder exercer bem o teu trabalho? Perfeito, excelente pergunta. Então, a melhoria contínua, ela é a meta do controle, porque a gente sempre tem que estar pensando em como a orquestra, que é a empresa aliada ao setor jurídico, aliada ao setor contábil, as diversas partes que fundamentalmente formam o quebra-cabeça que é a empresa, como aquilo pode funcionar de maneira mais fluida, com mais ordem, com processos mais bem definidos, com estratégias que possam acelerar, né, como a gente vai conseguir fluir com os fluxos já estabelecidos. Então, o que eu vejo hoje de desenvolvimento, um dos pontos, na verdade, que vejo que mais desenvolvi foi justamente a visão estratégica de como tudo funciona. A gente consegue olhar o panorama geral do início ao fim e entender que pontos nós podemos melhorar, que pontos de fato a gente consegue alterar que não são necessários, de fluxos que a gente possa ter. Relacionamento interpessoal também é extremamente importante. Você saber lidar com questões de cada uma das pessoas da equipe, conseguir identificar que tipo de personalidade aquela pessoa tem, para lidar melhor, sabendo que aquela pessoa é integrante da equipe, então... E que você está controlando tarefas e prazos que essa pessoa está executando, né? E você precisa conversar com aquela pessoa em relação a algum ponto específico. É claro que nós somos todos profissionais, mas existe um certo tato, uma certa sensibilidade que você precisa desenvolver para a equipe funcionar de maneira íntegra, né? A gente não consegue trabalhar se o seu trabalho não foi feito, se faltou alguma informação. É sempre uma parte precisando da outra. Nós somos, de fato, um time diário ali. E à noite também, quando for necessário, a gente sabe bem de nossos momentos. Então, tem essa questão de relacionamento, tem a melhoria contínua. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa falar antes. Você falou, mas para ressaltar. Que antes a gente pensar em melhoria contínua, engajamento entre o time, cada um performando bem, a gente precisa ter os processos bem definidos. O que cada um vai fazer em cada momento. Né? Então, acho que pensando no papel da controladoria, ela tem que controlar a execução daquele projeto, de todas as etapas, né, todas as tarefas que envolvem aquele projeto, dentro dos prazos que são acordados. Só que para isso você precisa ter as etapas. Sim. E isso é o processo. Né? Então, a gente passou por isso, de desenhar vários processos, né, para o time, e aprimorando, aí vem a melhoria contínua, porque a gente continua fazendo isso, continua aprimorando e trazendo novos processos, mas ter etapas, né, que cada etapa no seu conjunto constitui um processo, é fundamental também. E eu vejo que na nossa área, né, como eu dou mentoria para colegas que estão começando a empreender no mundo tributário, como a gente vê os nossos clientes que vêm por conta de dívidas tributárias, e a dívida tributária, não vou dizer que 100% dos casos, mas em um grande percentual dos casos é por falta de uma má gestão, né? Uma má gestão. Então, por quê? Porque às vezes as etapas, os processos não são previamente definidos. E aí vem o papel do controller junto com a direção, ou né, quem está ali comandando aquela empresa, de definir e desenhar esses processos e depois de orientar o time em relação a isso. A gente passou por isso, né? Sim. E aí, nesse caso, o que você considera como fundamental, né, para que
o seu trabalho se desenvolva bem, esse desenho desses processos. Quando a gente tem uma equipe, embora enxuta no sentido de quantidade de pessoas, mas se essas pessoas não souberem o que elas precisam fazer, o controle também não vai saber quem direcionar E como cobrar, né? como cobrar, enfim, uma série de outras questões que são envolvidas. Mas os processos, sim, são essenciais que sejam bem definidos desde antes de o projeto que cada cliente se torna, a partir do momento que é feito o onboarding, que ele entra na equipe, que ele entra como cliente. Cada cliente é um projeto. Cada cliente exige uma atenção e um tato diferente a depender da necessidade primordial dele. No nosso caso, nós temos as reuniões de kick-off, que são as reuniões... Que não tinham, né? A que gente não viu que foi uma tinham, necessidade de uma introduzir necessidade uma etapa a mais extrema. no processo. Exatamente. Que é aquela reunião que a gente vem e traz o cliente para entender quais são as necessidades e urgências dele e da empresa dele. Para, a partir de então, se criar uma estratégia que seja funcional, que a gente consiga urgenciar e, de fato, ajudá-lo da melhor forma possível. Em relação ao tributário, eu vejo que existe, você comentou em relação a que os clientes vêm com dívidas, né? Então, a gente está lidando ali com pessoas com dívidas milionárias, com a cabeça... Ontem nós fizemos uma reunião com a última cliente nossa, e ela falou, tô aqui, agora eu consigo dormir tranquila com vocês, com esse direcionamento, a dívida é grande, mas tá tudo bem. Vai dar Então, certo, né? A gente vai isso, conseguir resolver. a gente vai conseguir, exatamente. E aí a gente tem esses processos que são definidos e temos as estratégias que a gente precisa montar para no final chegar a um de vários retornos, né, que nós já tivemos positivos de recuperação desses clientes em relação à situação, né, prévia que eles haviam nos apresentado. Como a gente lida com algo que é muito sensível, né, que é um autoendividamento tributário das empresas, e esse autoendividamento tributário, ele impede que as empresas cresçam, né? Quando as empresas chegam para nós, você vê no dia a dia, hoje a Marcele participa de quase que todas as reuniões de kick-off, né? Então, acompanha o cliente literalmente desde da assinatura do contrato até a finalização total do projeto. Então, você vê isso no dia a dia, o desespero que eles chegam, né? Os clientes chegam, porque realmente é algo sensível. Eles, às vezes, estão numa situação tão delicada do ponto de vista do endividamento tributário, que eles não conseguem fechar novos contratos, que eles não conseguem receber dos seus clientes, que exigem a regularidade fiscal. Então, a gente lida com algo que é extremamente sensível. Se a gente não tiver, nós, a sensibilidade de vermos o quão aquilo é importante para ele e nos organizarmos dentro das etapas de execução desse projeto, a gente não vai levar um trabalho de excelência, de qualidade e de resultado. Então, quando eu olho a controladoria, olho o papel do controller, hoje exercido pela doutora Marcele, eu vejo o alto grau de responsabilidade que essa função exerce, tanto no trato não apenas com a equipe interna, mas com o próprio cliente, porque você também está fazendo toda essa intermediação, né, em relação ao cliente. Então, hoje a Marcele, ela recepciona o cliente, abre o grupo com o cliente, solicita, né, todos os documentos, alinha reunião de kick-off, alinha... Então, assim, eu vejo que, além das competências que você já mencionou, principalmente em relação a ter o trabalho em equipe, algo que o controller precisa ter, e daí eu quero ver como que você enxerga isso, como que você vem se desenvolvendo nisso, é a questão da liderança. Porque, querendo ou não, o controller tem que exercer aquele papel de liderança. Né? Senão, o time não vai performar no seu alto grau como deve performar, né? A liderança, ela é uma responsabilidade muito grande quando a gente se coloca no lugar de... Eu preciso entender que
é o meu ponto, meu start inicial que dá o segmento para a equipe trabalhar de maneira fluida, né? Então, você ser líder é você pegar todos, informar o caminho, direcionar o caminho e ir junto. Você tá ali junto. É um caminho só. Principalmente dentro da nossa realidade em que a nossa equipe ela é remota. Né? De não estar todo mundo no mesmo ambiente, numa sala em que você consegue... fulano, como que tá aquela tarefa? Não, você tem que manter a equipe fluida, engajada, Unida também. unida e executando, cada um estando... Cada um com suas responsabilidades e atribuições, né? A liderança, ela vem como um norte, como um farol, indicando quais são os caminhos que se devem seguir e as tarefas que se devem ser executadas, mas mais do que isso, você está ali como uma pessoa que está incentivando que o trabalho seja cumprido da melhor maneira possível, né? Você sabe bem, eu tenho um contato com a equipe inteira, o dia inteiro, a gente sempre está em contato com cada um dos membros. É muito raro ter algum dia que eu não converse com alguém, né? Que eu não mencione algo em específico, até por conta da demanda, que é uma demanda grande, que bom, e também por conta de muitas urgências que a gente tem, né? Essa parte eu vejo que o tributário, ao contrário de algumas outras áreas do direito, ela é uma área que exige que a gente olhe para situações que nos chegam com um certo toque de urgência, porque a gente às vezes tem mandados de segurança que precisamos impetar em questão de 48 horas e despachar, conversar com o juiz e resolver uma situação com muita urgência. Então, voltando para a liderança, a gente tem que ter essa visão do que precisa ser feito para conseguir direcionar a equipe e também contar com a própria capacidade e saber que você consegue fazer aquilo que precisa ser feito, né? E uma coisa interessante que você comentou, né, agora do tributário. Você nunca tinha trabalhado com tributário, né? Não, foi a primeira vez. Eu tinha trabalhado já com previdenciário, civil, trabalhista e consumidor. Essas 4 áreas. Mas aí, totalmente focado para o direito, né? Assim, não tinha essa visão tributária, controladoria, organizacional, administrativa ainda. Mas o ponto que eu ia chegar é que não necessariamente o controller precisa ser técnico da área do direito em que ele vai trabalhar. Né? Por exemplo, você não era uma advogada tributarista e veio exercer um cargo de controladoria. Você era alguém que já tinha competências de gestão, né? Já tinha. Obviamente que o dia a dia, com muita tarefa, você promove um desenvolvimento acelerado, né? É um ano que se você se desenvolveu 10 anos, tenho certeza. Com certeza. Com certeza. Acelera, assim, porque é um dia a dia muito carregado de tarefas, de prazos, enfim, né? De trabalho em si. Mas você não era técnica e você não faz um trabalho técnico na área tributária. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender o passo a passo da execução daquele trabalho. E aí que vem o ponto que eu queria chegar. A importância do controller estar sendo treinado desde o início. Então, você veio para algo um ano atrás, pegar a Marcele de um ano atrás, iniciando... Teve que ter um início, né? Teve que ter um desenho inicial para que a Marcele pudesse entender esse todo, para que pudesse exercer bem a tua função de controller. E, obviamente, que ao longo do tempo a gente foi aprimorando, lapidando. Não apenas... A gente foi lapidando o processo todo, né? E, obviamente, sim. que a controller tem que acompanhar isso, porque tá ali na linha de frente, né? No nosso caso, como... A controladoria, ela está diretamente ligada à direção. A gente tem esse contato direto e fomos formando os processos e os fluxos de maneira
Como é que eu posso dizer? Enquanto estávamos já trabalhando, né? Sim, a gente foi trocando a roda com o carro andando, né? Eu Basicamente estava isso. procurando um termo parecido. E tem dado certo, embora ainda sempre vão existir melhorias a serem feitas, né? E tem dado certo assim. Mas, de fato, eu precisei não especificamente entender como o tributário funcionava, porque eu não sou especialista em tributário, mas entender como os processos da prática tributária funcionam, que é totalmente diferente do tributário que eu estudei na faculdade, do financeiro que eu tenho estudado na faculdade, né? Assim, quando a gente fala de processo no sentido jurídico mesmo, de você estar com o mandado de segurança, todo esse conhecimento a gente traz da faculdade, né? De como vai Sim, ser de a prazo parte... processual, vamos Isso, dizer assim, prazos né? processuais, o que precisa ser cumprido, ou o que significa um certo ato que foi proferido, enfim. Essa parte a gente já traz. Mas como o tributário funciona na prática, o que precisa ser feito... Qual o direcionamento? Se vai ser um procedimento administrativo que a gente vai estar entrando? Não, vai ser vamos impetrar um mandado de segurança, ou não, tem alguma outra medida que a gente precise tomar? Tudo isso foram habilidades e conhecimentos que eu fui adquirindo, de fato, com o tempo e com o decorrer da carreira. Aí continuo aprendendo, todos os dias eu aprendo algo novo nesse sentido. E conforme a gente vai colocando novos processos, novos projetos Sim, sim. né, novos clientes que vêm para projetos que hoje a gente está muito focado na questão da gestão do passivo. Mas a gente já vê que os clientes começam a demandar outros projetos. E esses outros projetos, a gente senta, desenha esses projetos e tá o controller ali, né, para poder treinar a equipe para que aqueles projetos, para que cada etapa para a execução daquele projeto se realize. Sim, exatamente. E é importante também, eu saliento, a questão de sistemas nesse momento, Isso é importante. né? Porque quando a gente coloca em exponencial a quantidade de clientes, a quantidade de processos, o controle ele precisa de um suporte de um sistema que seja acessível a todos da equipe, que consigam entender para a gente conseguir agendar as tarefas, ter ali o cumprimento de prazos, fazer um relatório, ter métricas, ter uma noção melhor de como funciona realmente a questão de quanto tempo se demora para fazer uma tarefa, da contabilização de horas que estão sendo investidas, né, por cada membro da equipe na execução dessas tarefas. Que são até os indicadores. Algo que a gente Isso. até estava conversando esses dias, que a gente precisa mensurar qual volume de tempo que cada membro da equipe gasta para a execução de uma tarefa, até para a gente conseguir dimensionar quantas tarefas eles vão conseguir realizar num dia, numa semana, para que você que está responsável... organizar a quantidade de tarefas que aquela pessoa consegue realizar. E aí também entender como é a personalidade daquela pessoa, o quanto ela está envolvida no projeto em específico, como ela consegue desempenhar de uma maneira mais fluida, porque às vezes eu olho para essa questão da personalidade, porque às vezes a pessoa tem um perfil que consegue executar uma tarefa com mais fluidez se for de uma maneira, se for uma tarefa em específico, ou se for outra tarefa, ela demora mais, porque às vezes falta um conhecimento técnico específico em relação a algo, ou a pessoa não tem uma visão mais estratégica, então a gente consegue direcionar para outras questões. Tudo isso, o controle, ele vai desenvolvendo também como habilidade da profissão de entender o time, entender quais são as tarefas que precisam ser executadas, entender qual é a expectativa que a direção tem em relação àquele projeto, entender a urgência, entender quais são os passos que precisam ser tomados, enfim, E às vezes a gente tem orquestrar que entender isso até o tudo. cliente, né? Muitas vezes, porque a Entender o gente... cliente, que nem sempre é fácil. Porque tem clientes que a gente vê que a gente precisa mudar um pouco o nosso processo por conta do perfil do cliente. Aconteceu já isso, né? Falar, esse cliente é assim. Então, esse a gente vai ajustar um pouco o nosso processo para atender o perfil daquele cliente. Tem cliente que a gente sabe que não pode... Se ele ficar um dia sem certidão, o negócio dele para. É um prejuízo
É um prejuízo imenso. Então, obviamente que aquele cliente vai demandar mais atenção do que aquele outro cliente que não precisa de certidão para poder desenvolver normalmente as suas atividades. Não existe ninguém demandando dele. A gente tem o cliente que licita, tem cliente que não licita. Tem cliente que precisa de financiamento bancário, o banco está ali em cima vendo se está com regularidade fiscal, e tem cliente que não. Então, acho que até isso, o próprio controller também tem que... Por isso que é importante, né, como você faz de estar acompanhando e de estar sempre nas reuniões também, primordialmente nas reuniões que são mais estratégicas, como a inicial de kickoff, a reunião de entrega de plano de ação, porque você entende o perfil do cliente também, né? Sim. E existe a questão de nós sermos profissionais que estamos trabalhando à distância. Então, se o controle, que é a pessoa que está diretamente em contato com o cliente, não está em contato com o cliente, não existe como entender todo esse procedimento, formar esse laço e, de fato, conseguir direcionar a equipe para tratar o cliente da maneira como merece ser tratado, da melhor forma possível. Exato. E para quem está hoje na área tributária, começando a empreender ou já está empreendendo, o que eu vejo que tem que deixar bem claro, né? Então, vejo lá meus mentorados que estão com seus negócios em desenvolvimento, muitos estão começando, outros já estão com o seu negócio, mas querem crescer mais, querem, né, escalar o negócio, aumentar o faturamento. Então, eu já falo, tenha uma controladoria, isso é fundamental. Tenha uma controladoria que vai acompanhar o desenvolvimento do projeto de cada cliente do início ao fim e vai servir, como você mesmo falou, de maestro para a equipe, para saber se a equipe está entregando certo. Não se preocupem em ter um controller que já venha com expertise tributária, porque isso não é essencial. O que é essencial é que essa pessoa tenha, sim, já um perfil de liderança, uma boa comunicação, né, porque você está se comunicando o tempo todo com o cliente, uma boa inteligência emocional para lidar no dia a dia com pessoas, ou seja, tem que ter realmente uma boa gestão de pessoas. E aí sim, tem mais alguma coisa que você vê que eu esqueci de competência fundamental na escolha do controller? Gestão de conflitos, talvez, que possam surgir entre clientes e a equipe, entre a equipe, porque nós somos pessoas e podem surgir momentos que nem todo mundo está bem todo dia, vamos colocar nesses termos. Então, é entender, ter a sensibilidade de entender e é também a gestão dos projetos, né? Quando a gente olha cada cliente como um projeto e os projetos específicos de carteira que a IBPT tem, por exemplo, a gestão do passivo, tem o planejamento tributário, a gente faz a revisão fiscal do cliente, governança tributária, enfim, dentre outros, entender cada um deles, as etapas de execução de cada um deles e saber como melhor direcionar a equipe a cada um desses projetos, a cada uma dessas metas, né? Então isso é essencial. Muito mais do que a técnica tributária, ela é até dispensável, que é indispensável, é que o controller, sim, tenha essa noção, seja sendo treinado, né? No caso, quando a gente já tem uma prévia sendo treinado, ou ajudando a diretoria a entender quais são os processos que se repetem, né? Quais são as etapas de execução de um trabalho que se repetem a cada cliente, para poder desenhar esse processo. E aí, sim, o negócio vai fluir muito melhor. E a gente consegue, assim, performar mais com um time não tão grande. E isso é importante também, porque o time acaba tendo que exercer uma alta performance para poder absorver uma alta carga de demandas sem perder a qualidade. Que é sempre um desafio nosso, né? Sim. Tá identificando ali até em que momento a gente tem que colocar mais pessoas dentro do time, em que momento que o time não tá aguentando. E isso eu vejo que o seu papel junto comigo, né? Tá esse relacionamento o tempo todo, falando, ó, doutora Letícia, ó, o negócio aqui tá apertando, vamos ver já que isso aqui o time não tá mais aguentando, tem que trazer mais gente. Esse ponto é importante por conta dos prazos. Quando a gente vê que tem muita demanda e os prazos estão ficando cada vez mais apertados, claro que a gente não pode perder o prazo, né? Somos advogados e perder prazo dá problema. Mas quando existe uma demanda muito grande, a gente vê que a equipe fica realmente com os prazos cada vez mais apertados em relação a isso. Mas, como você comentou em relação a novos empreendedores, estamos começando agora. Sim, recomendo completamente uma controladoria. E não precisa, de fato, de uma equipe tão grande no início, A gente não começou com uma equipe grande, né?
Não. Você chegou do zero, né? Você chegou exatamente do ponto zero da consultoria tributária, que a gente tinha 0 clientes, mas a gente já quis começar de forma organizada, né? E você viu, e tinha uma equipe realmente muito enxuta, né? A gente, basicamente, éramos em 4 pessoas No início. 4 pessoas no operacional ali, né? Sem Sim. contar a parte comercial, marketing, mas no operacional éramos em 4. Só que a gente já começou organizado. Já. Essa é a diferença. A gente já começou pensando na excelência, pensando em entregar resultado. Mas essa equipe performou muito bem. Essa equipe enxuta, né? Performou bem. Até quando a gente tinha o quê? Uns 40 clientes, eu acho. Nessa faixa, 40 a 50 clientes. Por Que aí. aí a gente começou a aumentar a equipe. Né? Que daí a gente Isso. viu que realmente estava muito estrangulado, A né? necessidade de aumentar, ela de fato. E a questão do controller em relação a esse trato com a equipe, ela é essencial quando a gente pensa, talvez, em uma gestão que a diretoria possa, que não é o nosso caso, óbvio, mas que a diretoria possa estar um pouco ausente ou afastada da operação. É importante o controle para ser essa pessoa que entende o que está acontecendo realmente na realidade, né? E aí um alerta, né? Eu não recomendo, principalmente para quem está começando agora, que seja o dono do negócio, que ele comece a afastar do negócio. Impossível, não tem como. O dono do negócio ali, seja, no nosso caso, né, que é uma consultoria tributária, seria impossível a gente ter chegado aonde está se eu não tivesse ali 100% ali diariamente e construindo o processo e executando ao mesmo tempo. Para agora, que agora a gente está chegando numa segunda fase, agora que a gente está mais estruturado, agora eu preciso estar um pouco mais ausente da operação, porque se eu tiver do jeito que eu estava na operação, o negócio não vai continuar crescendo. Sim, Então... mas aí já é outra fase do negócio, outra fase da empresa, quando a gente consegue de fato delegar funções, delegar tarefas e construir mais e lideranças, responsabilidades, né? Exatamente. Quando a gente vai formando novos coordenadores, formando novos gestores, claro que identificando cada um a sua melhor capacidade para explorar positivamente essa questão. Mas, de fato, no início você tem que estar junto, tem que estar perto. E até que tudo flua, né? A gente continua nessa missão. Exato. E, Marcele, até para a gente poder trazer de uma forma geral, né? Uma forma geral aqui, a gente pode começar falando agora mais especificamente como a gente montou os processos da gestão do passivo. Então, assim, para o pessoal que está seguindo por esse caminho, as pessoas que estão vindo lá da formação, estão seguindo, né, a nossa metodologia, que é de começar a construir a carteira de clientes pela gestão do passivo e depois, sim, introduzindo os outros serviços dentro da esteira. Mas explica como que é o teu dia a dia, quais são essas etapas, né? Assinou o contrato, e aí, o que acontece? O cliente entrou, assinou o contrato, como que entra a controladoria? E agora, o que acontece, então? Então, o cliente entra, a gente tem um procedimento padrão a partir do momento que a controladoria recebeu o contrato assinado pelo cliente, a gente tem isso já informado previamente, cerca de 24 horas para fazer o onboarding. Hoje nós temos uma plataforma que nós utilizamos para fazer esse controle de tarefas e é feito o onboarding do cliente, criado atualmente um grupo a gente faz pelo WhatsApp, né? Porque é a plataforma que a gente consegue... É que os clientes estão mais usando, né? A gente consegue utilizar de maneira prática, né? No dia a dia, até porque existem questões urgenciais que podem vir, o cliente precisa mandar a mensagem, alguma coisa, então hoje a gente faz pelo WhatsApp. É feito o grupo, são solicitados os documentos, a gente tem o envio de um manual de integração, né, desse cliente, que ali existem informações extremamente importantes que sejam de conhecimento dele, da contabilidade, da direção, de pessoas que estão ali, que consigam, que estão administrando a empresa de toda forma. E aí a gente inicia, né, de fato, o processo, iniciamos os processos, né? Até importante para o pessoal que está nos acompanhando, gente, tenham um manual de integração com o cliente. O que é esse manual de integração com o cliente? É realmente um arquivo em PDF,
O manual é um PDF em que você vai apresentar a sua empresa, você vai apresentar os integrantes da sua empresa que vão estar envolvidos naquele projeto do cliente. Então, é só a equipe técnica operacional? Não, é quem fez o atendimento dele. No nosso caso, a gente tem uma pessoa que fecha os contratos no comercial. Então, quem é essa pessoa que está ali acompanhando? Se deu qualquer coisa, vai entrar em contato com aquela pessoa. Quem que é a pessoa do financeiro? Quem que é a pessoa da controladoria? Quem são os tributaristas responsáveis pela condução do projeto? Ali no manual de integração a gente coloca também toda a parte de documentação essencial, a questão dos prazos, porque a gente está lidando com muitos processos administrativos. E nós, sobretudo, é na esfera federal ainda, então é ECAC. Nosso dia a dia da nossa equipe é trabalhar dentro do ECAC do Regularize. ECAC e Regularize. Que o ECAC, toda a questão da Receita Federal, Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E ali a gente abre processos administrativos. Então, a gente tem que regulamentar como que se dá a abertura de prazo. Então, assim, se o cliente abrir um prazo, porque ele tem acesso ao ECAC ou Regularize, ele pode ir lá clicar abrir um prazo. Tem que comunicar a gente, porque se não comunica, a gente não sabe que tem um prazo correndo. Então, todas essas informações importantes que devem ser alinhadas com o cliente até para respaldar e para precaver responsabilidades futuras, tenham dentro do manual de integração. A questão do próprio compliance interno de vocês, né, evitar a corrupção, então toda aquela questão da lei anticorrupção, a gente também coloca no manual que a gente não vai aceitar. Nós trabalhamos de forma ética, então a gente tem a nossa política de não aceitar qualquer tipo de corrupção. A gente está lidando com a administração pública, então pode vir algum convite, né, de algum servidor público. A gente sabe que infelizmente isso acontece, mas está lá no nosso manual que nós vamos falar não para qualquer coisa que viole a lei anticorrupção. Então, tudo isso tem que estar no manual para ficar muito clara essa comunicação com o cliente. E aí está na função hoje da controladoria organizar esse manual de integração com o cliente, deixar ele personalizado para aquele cliente, a controladoria envia. E importante, né, Marcele? Você vai lá no grupo, acabei de enviar, confirma o recebimento. Por gentileza, confirme o recebimento do manual, que é o início do relacionamento entre a empresa, nós, a MPT, e o cliente, né? Porque, de toda forma, quando o cliente entra, ele entra sem saber vou trabalhar com quem? Quem é que vai me atender? Quem é que vai conseguir... na linguagem do cliente, resolver o meu problema, né? Então, ali estão todas as pessoas dispostas. É claro que a gente se apresenta, nem todos os membros da equipe estão nas primeiras reuniões, reunião de kickoff, no caso. Então, a gente apresenta quem são os clientes que estão lá, apresenta qual a documentação necessária inicial de recebermos para conseguirmos fazer as análises e estabelecer as estratégias necessárias para aquele cliente, que cada um tem uma necessidade. É claro que com um perfil de gestão do passivo, a gente tem mais ou menos uma noção, quando o cliente vem, de quais são as principais necessidades dele. É uma CND? É uma certidão negativa de débito que ele precisa? É um mandado de segurança por conta de protesto? É uma questão de Simples Nacional, algo que a gente tem noções mais ou menos do que vai acontecer. Mas ele não sabe quem é a gente, ele não sabe quem é a equipe. Então, o manual está lá com essas informações principais e após que ele é enviado, a gente tem o acompanhamento de recebimento de documentos, né, que são justamente esses documentos. Que fica também em cargo da controladoria fazer essa intermediação da solicitação dos documentos básicos para a execução dos trabalhos e da organização interna, né, dentro da pasta do cliente. Inclusive, isso é um ponto importante da controladoria na parte organizacional, né, Marcele? A abertura, organizar não a abertura das pastas, porque isso já é feito anteriormente, né? Todos os clientes, quando eles ainda são prospects, eles já têm a pasta criada. Mas a partir do momento que eles se tornam clientes, a gente tem que mudar dentro do Drive, né? Tem que organizar ali, solicitar o documento. Você também faz toda essa organização interna das pastas para que a equipe também possa trabalhar, né? Sim, e a equipe só vai conseguir trabalhar se eu fizer a recepção dos clientes, fizer a recepção dos documentos, salvar os documentos. Pessoal, a equipe,
pode seguir, os documentos já estão salvos na pasta. A gente procura sempre sinalizar, é claro que com o tempo a gente vai verificando o que de fato é necessário, né, de sinalizar de maneira momentânea ou não, porque a gente tem um grupo, pessoal, aqui no WhatsApp, da consultoria, e são milhares de mensagens, então com o tempo e com a demanda, não vão tanto no grupo, falem comigo no privado. Não, e outra coisa, né, que a gente também foi disciplinando a equipe, as tarefas estão dentro do sistema de controle de tarefas. Isso. Porque realmente, conforme vai aumentando, até de início a gente consegue fazer uma mínima gestão dentro de um grupo. Mas chega um momento que vai aumentando as demandas, vai aumentando as particularidades. O grupo ele tem que ser para coisas muito bate-bola ali, pontuais, mas urgente. o controle, a execução está dentro do sistema. Sim, exatamente. E aí, de fato, é também criada a pasta do cliente dentro do próprio sistema, né? Não apenas a pasta de arquivo de documentos Não e tudo só no mais. Drive, né? No servidor. Isso. Mas dentro atualmente do a gente sistema. utiliza o Drive, né? Como plataforma para arquivo de documentos. Então, é feito esse onboarding, feito esse momento inicial com o cliente, recebemos a procuração, agendamos a reunião de kickoff. Feita a reunião de kickoff, a gente entra nas etapas 1 e 2 do nosso sistema de etapas, na nossa metodologia. Que é analisar a documentação e desenhar a estratégia. Isso, exatamente. A gente entra nas etapas 1 e 2 da nossa metodologia e dali a gente vai elaborar o plano de ação daquele cliente, que seriam justamente as estratégias que ou já foram feitas por uma questão de urgência, a gente já tem... Que às vezes acontece. Muitas vezes a gente adianta, né? A gente tem que adiantar Vamos precisar adiantar, mas essas informações já vão estar presentes nesse plano de ação das atividades que nós já colocamos em prática ou que iremos ainda, né? Os próximos passos. O plano de ação é o primeiro entregável que a gente tem em relação ao cliente, né? Que ele realmente consegue visualizar tudo o que será feito para chegar no resultado que a gente já identificou que é possível chegar em termos de redução de dívidas. Então, isso é fundamental para que o cliente ele consiga acompanhar toda a execução do trabalho e para que o cliente ele consiga já visualizar o que será o trabalho final, né? Que é importante, assim, que ele visualize. Então, eu preciso executar todas essas tarefas para chegar nesse resultado dessa redução de dívida. Aí que vem a nossa etapa número 3, né, Marcele? Isso, que daí você também... é a reunião de apresentação desse plano de ação, né? Que estão ali envolvidos os membros principais do time que ou elaboraram um plano de ação ou, de fato, têm o conhecimento técnico e habilidades necessárias para fazer a apresentação. Hoje a gente está colocando mais os coordenadores, né, nessas reuniões. Exatamente. Então, é apresentar esse plano de ação e aí a gente entra após a apresentação e a aprovação do plano de ação pelo cliente, porque podem existir situações que o cliente discorde de algo que a gente possa ter apresentado como estratégia. Às vezes a gente o fluxo altera. Não ficou bom para ele de pagamento. Existem então a gente tem que ajustar. Pontos a serem ajustados e no plano de ação precisam ficar todas as informações e passos a serem seguidos, definidos naquele momento com o cliente, para que eu consiga pegar o plano de ação já finalizado, salvar na pasta do cliente e conseguir agendar todas as tarefas que foram prescritas naquele plano, com os prazos que foram acordados com o cliente, o que precisa ser feito, as ações a serem tomadas, que seria a nossa etapa 4, que seria a etapa de execução do plano de ação. Ao fim, temos a etapa 5, que seria a prévia do planejamento tributário para aquele cliente. Né? A doutora consegue explicar com muito mais detalhes técnicos o que seria o planejamento tributário? É que, na verdade, o que a gente coloca, e até eu falo que é um grande diferencial da nossa metodologia. Depois que a gente já está em execução do plano de ação para a redução da dívida tributária, a gente já precisa olhar para o futuro daquele negócio, né? Até aqui, então, você teve esse endividamento. Agora, o que a gente vai fazer para você não continuar com esse endividamento? Para que não continue sendo essa bola de neve que a tua empresa está deixando de crescer porque temos um problema tributário. Então, aí eu falo que a nossa visão do futuro, a etapa número 5 é o alinhamento das estratégias para que aquele negócio cresça sem
mais incorrer nas dívidas tributárias. Então, normalmente, a gente vai desenhar um planejamento tributário, mas não necessariamente. Pode ser que o que o cliente precise não seja necessariamente um planejamento tributário. Pode ser que o que ele precise seja uma reanálise na cadeia de custos e despesas dele, uma reanálise em precificação, um auxílio no incremento de novos clientes, porque ele está com problema de receita, porque ele tem poucos clientes. Então, aí é esse momento da etapa 5 que a gente vai entrar efetivamente com a inteligência de negócios, que é olhar o negócio dele e diagnosticar o próximo passo. Entender os fluxos, como funcionam, como entra cliente, como sai cliente, como ele estuda estrategicamente a parte financeira dele, porque a gente recebe muito cliente que não tem uma administração, uma organização base da empresa estabelecida. Então, a gente precisa ali, às vezes a gente não consegue receber documentos. E às vezes não são só os pequenos, né? A gente vê isso é muito comum com empresas do Simples. É muito comum as empresas do Simples não terem controle financeiro e não se preocupar com a gestão do seu próprio negócio. O empresário está ali, ele tá fazendo o business core do negócio, mas ele não, às vezes não tem essa consciência em relação à parte de gestão. Então, cabe a nós, né, alertarmos e mostrarmos que ele precisa seguir nesse caminho para que o negócio dele não continue tendo problemas. Mas tem empresas que a gente vê que já não são mais o Simples Nacional, não são mais pequenos negócios e ainda assim necessitam de melhores controles de gestão. Sim, justamente. Justamente é onde entraria a gestão empresarial, né? Tá, vamos recomendar então um controller. Muitas vezes os nossos clientes precisam de um controle. Exatamente, pessoal. Basicamente, com muitas aspas, essas seriam nossas funções, né, que exercemos no dia a dia, mas muito mais. Muito mais. Porque se a gente for pensar em termos de atividade, de tarefa, a gente tem muita coisa. Por exemplo, hoje a controladoria ela está responsável pelo acompanhamento dos processos. Sim, os processos judiciais. E os administrativos também. No sentido de entender como estão funcionando, de fato acompanhar acompanhamento, se abre um prazo, se tem uma diligência. Então, isso também está dentro da aba da controladoria, por isso fala muito mais. Claro, a controladoria faz muita coisa. Então, tem um acompanhamento dos processos, tem um acompanhamento nos processos judiciais, a questão do controle de custas, que também é a controladoria que faz, emite guia, manda para o cliente paga, tem que pedir para informar no processo. Outra coisa que hoje também está na sua aba de controladoria, principalmente na questão dos processos judiciais, é agendamento de audiência, né, acompanhamento. Então, são realmente vários trabalhos fundamentais para que o time possa performar no máximo. Não vai ser a controladoria que vai fazer o despacho, né? Mas vai ser a controladoria que vai permitir a realização daquele despacho para que o tributarista da equipe responsável vá lá e faça o despacho. Sim. Né? Então, eu vejo assim que é realmente... A controladoria hoje, eu coloco ela como uma posição tática dentro da empresa, né? Então, a estratégia está aqui dentro da direção, a controladoria está no tático e tem o operacional embaixo. Então, a controladoria ela está numa função tática, só que está o tempo todo se comunicando com a parte de cima e com a parte de baixo, né? Sim, ela existem as visões estratégicas e as visões operacionais dentro da controladoria como setor. Né? Quando a gente coloca a empresa de pequeno porte, uma pessoa consegue se dividir em 1000 para conseguir fazer um pouquinho de tudo mais, né? Mas quando a gente vai já para médio e já grande porte, empresas de grande porte, existem setores de controladoria e cada pessoa que está no setor de controladoria, né, desempenha uma função específica dessas várias que nós mencionamos já aqui, e existe o coordenador ou o gestor da controladoria ou daquele departamento, né? Se for um escritório de advocacia, um departamento jurídico, se for empresa, pode ser o departamento jurídico da empresa, interno da empresa, né? E aí, como já mencionamos, existe o profissional de Legal Operations, que é aquele que liga o departamento jurídico da empresa à empresa como um todo, né? E aí, enfim, existem outras funções e habilidades que ele precisa desempenhar, mas
O controller é isso, o controller é aliado à direção, um maestro que entende o início ao fim da sinfonia e consegue determinar as partituras para que todo mundo Para consiga que trabalhar de maneira excelente. tudo aconteça, né? Com a melhor fluidez possível. E esse é o passo que a gente está seguindo agora, né? Obviamente, toda empresa e nós como empresa temos estágios. A gente passou por um ano de profunda aceleração. Não vamos ainda desacelerar, né? Ainda a gente está em segundo ano de consultoria tributária dentro da empresa. Então, a gente continua crescendo, só que a gente vê que esse crescimento já exige mais ramificações dentro da equipe. Então, a gente já está vendo mesmo, a controladoria já precisa se ramificar, não vai ser... A gente começou com uma pessoa na controladoria, né? Agora a gente já tem mais uma pessoa te auxiliando, né? A gente tem um assistente ali de controladoria já te auxiliando, e conforme esse assistente também já não consiga mais performar, que a gente aumente volume, a gente vai aumentando também o próprio departamento da controladoria. Que é normal, né? Dentro de cada setor, hoje dentro do nosso negócio, a gente tem alguns setores, né? A gente tem o setor de comercial, o setor de marketing, ao contrário, na verdade, né? Marketing, comercial, operacional. Dentro do operacional, a gente tem a controladoria, e temos a parte técnica, né? Operacional técnico mesmo, que é ramificado entre os tributaristas que cuidam mais do lado administrativo de consultoria, e a parte da advocacia também, né? Temos advogados que cuidam da parte dos processos, e a controladoria está nos dois. Sim. Hoje a controladoria está nos dois, está tanto na parte consultoria estrito sensu, como na parte da advocacia também, que é um braço nosso, né? A gente não consegue exercer hoje uma gestão do passivo tributário sem termos tanto o braço da consultoria como o braço da advocacia. Então, a gente olha como uma coisa só, né? Sabendo que existem as particularidades, né? Temos até divisões de CNPJ ali por conta de questões de regulação mesmo, mas a controladoria olha o processo como um todo, né? Cada cliente entra, ele é um projeto. A gente não tem o cliente da gestão do passivo administrativo e gestão do passivo judicial. Não, o cliente ele entra para resolver o problema dele. A gente que se vire aqui, se vai ser para resolver o problema, a gente tem que ir para o lado mais consultivo ou para o lado mais judicial. Mas esse é o problema nosso interno, né, Marcele? Sim. E para a gente finalizar, estamos chegando ao final já do nosso episódio do podcast. Marcele, eu queria que você desse a tua visão, já que eu falo que pode parecer pouco um ano, né? Falar, estou um ano. Mas foi um ano extremamente intenso, né? É um ano de crescimento que eu acho que foi 10 em 1, né? Mais ou menos assim. Sim. Crescimento e definição também, né? De muita coisa. E então, eu queria que você desse a sua orientação para quem está nos assistindo e que é nosso colega, seja um colega mesmo de profissão, seja alguém que está olhando, seja nosso aluno, seja nosso mentorado, alguma orientação para esses que estão empreendendo com negócios tributários em relação à controladoria e também para empresários, né? Porque a gente tem os empresários que nos assistem e que a controladoria também é importante para eles. Então, eu queria que você desse as tuas recomendações finais para esses dois perfis de público aqui. Perfeito. Primeiramente, para os empresários, você precisa focar no seu negócio. E eu sei que você está focado no seu negócio, mas para você focar no seu negócio, você precisa de uma pessoa que entenda dos processos que o seu negócio desempenha. Então, o controller, ele é essencial, ele é o coração do operacional nesse sentido. Eu vou dizer que ele é realmente o aliado do empresário. Isso. O empresário que tem que... Eu vejo como eu mesma empresária. Quando tem a controladoria, a gente consegue performar muito melhor porque sabe que tem alguém que vai estar focado e responsável por aquilo que é essencial, que é o acompanhamento dos prazos e das tarefas e fazer essa intermediação com o cliente. Para mim, dá tranquilidade ter eu como empresária. É uma tranquilidade de que eu posso olhar o meu negócio e ver como que eu vou fazer para trazer mais clientes, como que eu vou fazer para melhorar também todos os fluxos de gestão, né? Seja controladoria 1, mas seja parte do financeiro, seja parte do marketing, do comercial e a própria parte do operacional. Então, eu tendo alguém que já está focado, é alguma coisa que eu falei, já tem um responsável ali. Obviamente que a gente tem o acompanhamento, a gente tem os nossos KPIs, né? Tem os indicadores de performance, mas é uma tranquilidade. Eu olhando para mim,
eu vejo como uma tranquilidade ter um controller Porque e você que me sabe dá que liberdade para crescer. você sabe que tem alguém organizando a casa, né? Então, nesse sentido, para empresários, seria nessa via, e para as pessoas que estão empreendendo, começando a empreender, talvez você, no início ali, comece também com a função de controle você mesma ali, eu mesma. Quando a gente é uma equipe, né? Equipe, exatamente. E talvez você comece por ali, mas Mas saiba que você está exercendo esse papel, né? sim, saiba. Você é uma equipe, mas você está desenvolvendo não apenas o teu papel operacional de tributarista, mas o teu papel operacional de controller também. Sim, de controle, mas que eventualmente você vai precisar de um controle, porque você vai precisar focar no seu empreendimento, né, no seu negócio. Então, mesmo que comece enxuto, mas tenha um controle, tenha essa pessoa com esse perfil, né, de habilidades que nós discutimos aqui, e que possa, de fato, ser o seu braço direito, que você confie e que entenda dos seus processos, entenda do seu negócio, entenda quais são os seus objetivos, esteja ali com a camisa vestida, né, uma pessoa comprometida, responsável e que vá apenas auxiliar você a crescer, né, no fim das contas. Querer crescer junto, né? Porque a pessoa tá ali que tem que querer crescer junto. Sim, com certeza. Porque como é um papel de extrema responsabilidade, a pessoa tem que ter essa gana de querer fazer o negócio crescer junto com o dono do negócio. Né? Porque é uma parceria. Se o negócio cresce, necessariamente a pessoa que está exercendo aquela função vai crescer também. Sendo competente, responsável, desempenhando, é o crescimento. Então, fica aí, pessoal. Não é nem a dica, né? Fica aí a orientação. Recomendação. Recomendação. Se você está empreendendo, seja na área tributária, seja em outras áreas, quer que o seu negócio cresça de forma organizada, com excelência, tenha uma controladoria, tenha um controller. Né? Você pode começar exercendo essa função, não tem como contratar ninguém agora. Tudo bem. Mas a partir do momento que você tem como contratar uma pessoa, contrate um controller, porque ele vai ser essencial para que todos os clientes que entrem dentro da sua empresa sejam muito bem atendidos em termos de execução de cada etapa do trabalho. E a controladoria é fundamental para isso, tá? Fica aqui a orientação, não é nem a dica, né? Fica a orientação. Marcele, queria agradecer por ter, né, dedicado. Eu sei que você teve que deixar algumas coisas lá, vai ter que dar um gás na hora que voltar, né? A gente sabe que não é fácil sair da operação, mas isso é importante. Obrigada por estar aqui. Tenho certeza que o conteúdo que a gente discutiu aqui hoje vai ajudar muita gente. E também desejo muito sucesso, vida longa, Marcele, dentro da BPTLA. Para nós, né? para nós. Eu quem agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui e espero, de fato, que o nosso papo consiga ajudar bastante gente e que muitos controles sejam descobertos. A partir que se descubram controles. Muitas pessoas se descubram controles com tudo que a gente conseguiu. Novas vagas de controladoria sejam abertas e novos controles entrem no mercado de trabalho. Exatamente. Obrigada. Pessoal, gostou desse episódio? Fez sentido? Ajudou aí no desenvolvimento do seu projeto profissional? Então, faz o seguinte, curta. Curta, comenta, deixa aqui qual foi o principal insight que esse episódio de hoje trouxe para você e não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Qualquer empreendedor precisa de uma controladoria, tá? Principalmente empreendedores em serviços, quem executa serviços necessariamente precisa de uma controladoria. Então compartilha esse episódio com essa pessoa, tenho certeza que você vai ajudar mais negócios se desenvolver e com isso a gente continua girando a nossa roda, promovendo o desenvolvimento econômico. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Toda sexta-feira um novo episódio para você e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!